Santa Casa e você. Apoio. Multimagem. Diagnóstico por imagem. Unilaser. Oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Anjo Corpore. Instituto de Medicina Cardiovascular. Crismed. Compromisso com a saúde. E Early Kids Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A Clínica Multimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar o Santa Casa e Você, versão 2017, muita saúde para vocês nesse ano. Hoje nós vamos falar sobre a importância da prevenção a um inimigo, muitas vezes, que passa desapercebido, a cárie. Para falar sobre esse problema que, se não for tratado no início, pode trazer vários problemas para a sua saúde bucal, eu recebo aqui hoje o cirurgião dentista, já considero um amigo do nosso programa, Dr. Cláudio Muti. Feliz 2017 agora ao vivo, estando aqui no Santa Casa e Você. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Guto, mais uma vez pelo convite, para a gente poder falar a importância da saúde bucal para a população, para trazer para eles algumas coisas que às vezes não se dá tanta importância. A cárie. Eu queria que você explicasse desde o início o que é a cárie, essa vilã que principalmente agora com esses alimentos com bastante açúcar e também um pouco aí a falta de cuidado com os dentes, principalmente das crianças e dos pais que cuidam dessas crianças, traz pra gente agora nessa vida tão atribulada e corrida. Olha, Guto, existe hoje um programa de prevenção que deveria ser mais difundido. E os pais deveriam ter essa preocupação, porque eles olham no dente das crianças, mesmo o adulto, e ele vê um pontinho, ele não dá a importância devida àquele problema que ele tem na cavidade bucal. O que acontece? Eu trabalho dentro de um hospital e esses 2 meses iniciais de 2017, a gente já teve uma surpresa. Por problemas de cárie, a pessoa, o dente completamente destruído, com diversas cáries em muitos dentes da cavidade bucal, uma criança e um adulto estavam internados no hospital com endocardite bacteriana. Por conta? De uma cárie que teve um processo degenerativo, ou seja, aquele dente ele não dava a importância devida, formava uma cárie como se fosse um triângulo invertido, em cima era uma pontinha, embaixo era um triângulo, a base do triângulo dentro do dente. Uma infecção que só com radiografia que nós diagnosticamos para ver. E essa criança tinha diversas cáries
que não era feito o cuidado devido ao lugar que talvez morasse, tudo. E o problema que isso foi se transformando numa cárie, numa inflamação gengival, numa infecção. Teve uma pulpite, que é aquela dor de dente que dá quando atinge a cárie, já atinge o nervo. E aí o que acontece? Houve uma infecção que foi como uma bactéria e isso se alojou dentro da membrana do endocárdio, onde que deu a endocardite bacteriana, que foi provado que foi do dente. Devido à cárie. Quantos anos tem essa criança? 3 anos. 3 anos. Então, a importância, porque muita gente fala, não, quando é criança não tem que ter tanto cuidado, porque ainda está na dentição de leite, né, na primeira dentição, ele, consequentemente, vai perder esses dentes. Não precisamos ter uma atenção, um cuidado tão apurado. Isso é mentira. É mentira. Eu acho que a partir do momento da gestação, é o que eu sempre digo, na hora que a pessoa está, se o médico fala, você é uma gestante, você tem que tomar os devidos cuidados. Como? Ingerir durante a gestação menos açúcar, ter uma alimentação mais saudável, para que porque depois de um certo tempo, o próprio feto, ele já recebe as informações do doce, do salgado, ele sabe já, o próprio organismo manda essa mensagem através do cordão umbilical, e isso vai tendo. Por isso que a maior, na ciência, tudo, o que eles orientam as mães? A amamentação. Então é muito importante. E aquilo que está no leite vai para onde? Para a criança. Então se a mãe é uma pessoa que não se cuida, é uma pessoa que ingere bastante açúcar, tudo isso está sendo transmitido. Vai passar para o feto. Porque hoje em dia, não que vai passar para o feto, ele vai acontecer o seguinte, a cárie é uma doença transmissível, ela é transmissível. Então, por exemplo, se não existe um cuidado dentro de casa, a criança não tem o hábito de ver os pais escovarem os dentes, essa criança não escova os dentes. Muitas vezes eu dou aula para gestantes e eu sempre digo, no primeiro mês já tem que passar, existem escovas próprias para crianças que a gente tem que passar naquele primeiro dentinho que está aparecendo. Tem que aparecer depois, no 6º, 7º mês, quando vai aparecendo os demais dentes, tem que fazer higiene bucal, porque o próprio leite da mãe, ela forma aquele colostro, ali naquela parte, e forma uma camada dentro da cavidade bucal que deixa o quê? A criança com uma espécie de uma película em cima da gengiva. Então a gente orienta a higienização com uma água morna, com uma fralda, com uma gaze. Hoje em dia tem essas escovas que são colocadas no dedo para a mãe fazer essa higienização. É importantíssimo a prevenção, principalmente no início para as crianças. Porque a dentição, que como você muito bem colocou, às vezes eles não dão importância na dentição, que é decídua, a de leite, como se chama vulgarmente. O que eles fazem? Vai ter outro dente e não tem importância. É uma sequência, porque se você retira um dente de leite, um dente decíduo, o que vai acontecer? Você vai provocar um espaço, com isso você pode provocar diversas maloclusões, ou seja, uma desarticulação na cavidade bucal futuramente. Porque, me corrija se eu estiver errado, no nosso DNA já tem como os dentes vão se posicionar no futuro, né? A dentição de leite, ela já está ali, mas o organismo, a natureza já vai se colocar. Como você está colocando aí, se houver a necessidade de retirar um dente de leite, isso é feito, né? Isso. Para se preservar o resto, existe aí um vácuo. O dente permanente não vai nascer logo em seguida, ou vai? Não, ele não vai nascer logo em seguida. O que vai acontecer, por exemplo, na erupção desse outro dente definitivo, o que vai acontecer? Ao nascer, o dente que foi removido, vamos supor, aqui era um dente de leite, aqui era outro dente de leite. E aqui no meio teria um. Se a gente remove, esses dentes vão começar a fazer uma movimentação. E o que acontece? Existe uma perda de espaço. Então, há muitos anos, isso já existe, há muitos e muitos tempos, existe
uns expansores, existe umas bandas que colocam nos dentes que é para ter um mantenedor de espaço, para que dê o espaço para o dente permanente nascer. Em quanto tempo esse dente permanente nasce? Todos eles têm uma época, começa aos 6 anos, 5 anos, os incisivos, os primeiros molares. Por exemplo, uma coisa que acontece muito, as mães não dão atenção muitas vezes para os primeiros molares definitivos, que são os molares que vão aparecer na cavidade bucal, no fundo, mas não cai nenhum dente de leite. E tem muitas pessoas que não têm essa informação, que o que acontece? Ela vai ter o dente, ela pensa que é outro dente de leite. E às vezes é um dente que faz, devido à falta de higienização, uma alimentação inadequada, com muito açúcar, muita bala, pode cariar esse dente. Então, aí já é um dente permanente. É um dente permanente. Muitas vezes acontece, a maioria das vezes, agora menos, mas a maioria das vezes a gente nota as crianças chegando com a falta já do primeiro, as crianças que eu digo adolescente, com a falta do primeiro molar, que foi porque a mãe não tinha orientação. E devido a isso, perdeu-se um dente definitivo. Que é um dente definitivo. É o dente que a gente chama, é uma chave de oclusão. Ele é a base de tudo ali atrás. Ele é um dente que dá um suporte para tudo. É o primeiro molar, superior, inferior, os 4 que nascem, eles são de uma importância, não tirando a importância, todos os dentes são importantes, cada um tem a sua finalidade. Os incisivos para cortar, o canino para perfurar, o premolar, os molares para triturar. Então, todos eles têm uma função. E, às vezes, a pessoa não dá essa devida atenção. Vou fazer uma analogia com futebol, nós já vamos entrar no break. É como se fosse um time de futebol. Cada dente na sua posição, literalmente, e cada um na sua função. Ninguém joga sozinho. Ninguém joga sozinho. Não. Então, para a mastigação ser correta, para o time jogar bem redondinho, todos os dentes têm que estar no lugar. No devido lugar. No seu devido lugar para poder ter a função que cada um nasceu para fazer. Para ter uma mastigação correta. Isso evita muitos problemas futuros para a articulação. Digestivo. Tudo, porque você tem uma mastigação. Agora existe um estudo que diz que até a falta dos dentes está havendo um desequilíbrio no corpo humano. Um certo desequilíbrio, por exemplo, uma falta muito grande de dentes de um lado, de outro, já numa pessoa adulta, isso provoca um certo transtorno colateral de um equilíbrio. Isso está sendo feito estudos, eu li a semana passada em artigos que saíram, e isso está avançando muito, principalmente ortodontistas renomados, tudo, que já estão falando a respeito dessa parte da articulação dentária. Isso é bom porque tem gente que acha que a saúde bucal não tem nada a ver com o resto da saúde do corpo, né? Já visto que nós comentamos que nós tivemos no hospital pessoas internadas dentro de uma UTI com problema devido a uma endocardite bacteriana que pode levar a óbito uma pessoa dessa. E teve um trabalho também de um outro que foi a equipe médica da UTI, da UTI pediátrica. Foi um trabalho dos médicos maravilhoso. Foi é o que eu digo, é uma equipe multidisciplinar que nós em conjunto, esse garoto tinha um problema de um abscesso, foi mandado para nós fizemos em conjunto e houve uma recuperação 100%. Foi um contentamento da equipe toda. Isso é muito importante, essa equipe multidisciplinar, essa conversa que existe, porque se evita, primeiro, a diminuição do tempo de uma pessoa dessa dentro de uma UTI. Segundo, o risco que ela está correndo, certo? Que às vezes a pessoa, por uma questão qualquer, ela não tem uma parte completa da saúde assim, com uma imunidade muito boa, ela tem uma baixa imunidade, então ela traz diversos problemas, é uma infecção daqui, uma infecção dali, e leva a diversos problemas. Dr. Cláudio Muti, nós vamos fazer um rápido break. Santa Casa e você volta em instantes. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem.
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A Cresmed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Cresmed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.cresmed.com.br. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Santa Casa e você já está de volta. Hoje nós recebemos o cirurgião dentista, Dr. Cláudio Muti, que está falando sobre a importância de se prevenir as cáries desde quando o bebê está praticamente na barriga da mãe, após o nascimento. Já falou desse cuidado que deve haver quando os primeiros dentinhos começam a nascer. Agora, partindo para a criança a partir dos 3 anos. Os pais precisam fazer aquela escovação rígida? O que precisa? Porque a criança também, ela é um pouco relutante. Ela né? arredia, difícil, ela é difícil. A criança quer mastigar a pasta de dente, o creme dental, né? Com certeza. É o creme dental de tutti-frutti e tal. Então, o que é importante para os pais observarem? E é importante que o pai ou a mãe ou o responsável, ele escove o dentinho da criança ou ele faça com que a criança escove sozinha? Olha, é importante, você tocou num assunto que é uma orientação muito importante. A mãe ou o pai devem incentivar essa criança a fazer a escovação, primeiro sem a pasta, só com a escova, limpando, ensinando
e fazendo toda vez que for escovar o dente, chamar o filho. Então, é o que eu digo, se há o hábito familiar, essa criança, 99% não vai ter problema odontológico. Então, ele vai fazer e não precisa ser uma escovação forte, nada. É uma higienização bucal, ensinar a essa criança a se habituar que ela tem que saber que toda vez que ela comer qualquer coisa, após as principais refeições, antes de dormir, ela tem que escovar os dentes. Essas pastas que existem no mercado, como você falou, sabor Tutti Frutti, pasta da Mônica, pasta da Colgate, dessas marcas todas que existem no mercado, todas podem ser usadas, desde que o pai esteja presente para que essa criança não engula, não ingira essa pasta. Então é importante. E ela vai fazer uma escovação, só o fato dela estar tirando aquela camada, aquela película, placa bacteriana de cima dos dentes, já é uma grande coisa. Vai evitar, inclusive, problemas futuros como a cárie, como problemas periodontais. A questão da escovação é como tomar banho. A criança sabe que ela tem que tomar banho, vai se criando esse hábito, é a mesma coisa. Mesma coisa. Escovar os dentes, tomar banho. Com essa massificação, digamos assim, a criança acaba naturalmente adquirindo esse bom hábito. Não só ela cria esse hábito, como ela vai começar a cobrar dos pais. Com certeza. Ela vai falar, pai, você não escovou os dentes antes de deitar. Elas são os maiores para nós, se a gente colocar, elas são os monitores daquela casa. Eu tive uma experiência muito boa na época que eu trabalhava na prefeitura. Ia chegar lá, no seu trabalho da prevenção. Da prevenção, nós falávamos com as crianças em aula. Existia um grupo de auxiliares de consultório dentário, que é muito importante o dentista ter um auxiliar. E o que acontecia? Elas davam aula com bonequinhos, explicando a escova, a cárie, o que acontecia. E essas crianças, elas chegavam em casa, os pais vinham e falavam assim nas reuniões dos pais, que às vezes a gente participava, eles diziam, o meu filho está cobrando da gente para escovar os dentes. E antigamente, nós chegamos no início, nós pegamos de ter uma escova para uma casa, Brito. Impressionante, uma casa com 4, 5 pessoas. 4, 5 pessoas. Falta de higienização era completa. Aí nós começamos a dar para essa criança a condição dela ter a sua própria escova, ensinar. A gente fala isso, a pessoa fala, esse dentista não deve estar certo. Como é que ele fala que era uma escova comunitária? Infelizmente. E tinha às vezes que nem tinham escovas. Então é importante também para quem está nos assistindo. Cada um tem que ter a sua escova. Importantíssimo. Porque cada um tem uma configuração de boca, o tamanho de boca, um tamanho de dente. É importante que o senhor fale sobre essa questão da escova. A escova, como nós falamos logo no início, a cárie é transmissível. Se você pega a bactéria que está ali e vai pegar uma criança que ainda tem a sua imunidade um pouco baixa, ela tem portas para entrada, e a pessoa vai usar uma escova naquela criança, é a mesma coisa que a gente sempre diz o seguinte, quando tem uma criança que vai se alimentar, é um hábito que era antigo, que a pessoa pega a colher para dar comida para a criança, ela põe primeiro na boca, ou senão ela sopra. Aquela saliva que foi ali em cima daquela colher daquele alimento, ela vai cheia de bactéria. Se a pessoa que assoprou tiver com uma cariado, série de cáries, o que vai acontecer? Ela pode aumentar a probabilidade dessa criança ter uma cárie, caso ela não faça uma higienização boa nessa criança. Uma outra questão, o pai ou a mãe estão escovando o dente, aproveitam para escovar o dente do filho ou da filha. Não pode fazer isso. Com a mesma escova, não. Não deve fazer. Se eles quiserem fazer, cada um com a sua, primeiro porque a escova é menor, tem as cerdas bem macias para a criança. A gente fala, muitas pessoas se enganam no caso de fazer a escovação com escovadura. É errado. A escova tem que ser macia ou extra macia. Existem escovas no mercado hoje fabulosas para isso. Porque senão você, com a escovadura, você agride o tecido gengival. Não tem erro. Não pode ser com cerda dura. Não, sempre não deve cerda ser. Macia. Sempre cerda macia. O creme dental infantil e o creme dental do adulto. É importante ter essa separação. Procurar um creme dental para a criança e não usar
o do adulto? Não necessariamente, porque hoje todos os cremes dentais, eles têm um percentual de flúor igual. Perfeito. Então, aquilo a validade para você colocar na escova não é aquela quantidade, porque tem gente que pega, as cerdas são desse tamanho, ele pega a pasta, ele põe daqui até aqui. Não adianta nada. Põe uma gota da pasta em cima, uma pequena quantidade, porque ela vai fazer o quê? A higienização. Hoje, as águas dos municípios, creio eu que ainda estão, acredito, o que o nosso amigo da água, porque ele deve cobrar isso. Com certeza. Elas são fluoretadas. Você vai comer hoje, você vai tomar uma água, é fluoretada. A água que você pega numa torneira, num filtro de todo, pelo menos na Baixada Santista toda, é fluoretada. Então você já tem esse argumento para ficar, porque o flúor já está protegendo mais o dente. Ainda se você continuar levando essa criança no dentista, criando o hábito de ele não deixar de escovar os dentes, olha, ele vai ter a probabilidade muito pequena de ter cárie. Haja visto essa mocidade que está aí, que os dentes são maravilhosos, não tem uma cárie. Entende? Eu ainda brinco, eu falei, se eu fosse dentista agora, eu ia mudar de gente. Ia ter que fazer uma outra especialização, ortodontia, alguma outra coisa. Ortodontia no máximo, entende? Ou profilaxia no máximo, porque eles cuidam. E isso é uma evolução. Entende? É uma evolução. Coisas que em países mais adiantados já tinham há muito tempo. E aí, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Apenas com uma escova e um creme dental. Esses são os únicos instrumentos e as armas para se ter um sorriso bonito e saudável. E para o adulto também o fio dental. Perfeito. Que tem muita gente que anda esquecendo o fio dental. E aí, juro que eu vou terminar. O fio dental passando em todos os dentes, porque tem gente que só passa nos da frente. Só nos da frente, só na porta de entrada. Mas tem que também passar em todos os outros dentes. Em todos os dentes. Dr. Cláudio Muti, muito obrigado pela sua reestreia em 2017 aqui no nosso programa. Ao longo de 2017 voltaremos a nos encontrar aqui. Muito obrigado. Muita saúde em 2017. Para você também, Brito, e eu agradeço muito o convite e estarei sempre à sua disposição, que isso é muito importante para a sociedade, a gente pôr essas informações. Muito obrigado. Saúde começa pela boca. Santa Casa e você, fica por aqui, nós voltamos no próximo programa. Santa Casa e você. Apoio. Multimagem. Diagnóstico por imagem. Unilaser. Oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Anjo Corpore. Instituto de Medicina Cardiovascular. CrisMed. Compromisso com a saúde. E Early Kids Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. A CrisMed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. CrisMed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br.